Vocês abram a palavra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 12, amém? Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo achou? Podemos ler? Amém? Aleluia. Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo e alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um dos teus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo e o espancaram, e mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos. Até que só um restou, seu filho muito amado. Por fim, o dono o enviou, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar a posse desta terra. Então o agarraram, o mataram e jogaram seu corpo para fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Responderam. E Jesus disse assim: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isto é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eles eram os lavradores maus a quem Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Bom, essa parábola é uma velha conhecida nossa, né? Para quem já leu, pelo menos os evangelhos, já sabe. Mas antes da gente prosseguir aqui um pouquinho com essa história, quero contar para vocês, e eu sei que sempre que eu venho pregar, Deus fala comigo de uma maneira diferente. E eu gosto de contar a história porque eu quero que vocês, quando vocês tiverem a oportunidade de Deus derramar uma palavra sobre a vida de vocês, vocês possam passar por esse mesmo processo. Bom, o pastor me avisou há 2 semanas para que eu pudesse trazer uma palavra para a igreja, e eu não sou um pregador, eu não sou um pastor condecorado, vamos dizer assim. Mas, quando Deus chama, a gente precisa atender. E a gente precisa passar por cima de algum dos nossos medos. Medo do microfone, porque para mim, até bem pouco tempo, o microfone mordia. Mas depois que eu comecei a exercer um pouco esse ministério, de trazer essa palavra, atender o chamado de Deus, eu vi que não era tão crítico assim. Eu vou confessar para vocês que ainda tenho que me preparar muito para trazer algo para vocês que seja agradável a Deus, que não dependa de mim, que dependa do Espírito Santo. E para isso é necessário que haja oração, é necessário que haja uma vigia. Então, quando o pastor me pediu trazer a palavra, eu começo a prestar mais atenção no meu dia. Bom, passou uma semana, e aí eu olhava a Bíblia, olhava, o que eu vou trazer, o que eu vou levar. E eu creio que é assim com todo mundo que prega aqui. E orando, Senhor, qual é a palavra que tu queres deixar para a tua igreja? Qual é a palavra? Bom, chegou na sexta-feira, eu orando e assistindo algumas coisas, algumas referências de pregação para ver se Deus, Ele falava comigo, olhava a Bíblia,
né? E aí chegou no sábado, e aí eu já comecei a tremer. Eu já comecei a ficar nervoso. Senhor, e eu orei, Senhor, eu preciso de uma palavra tua, porque eu preciso de tempo para me preparar. Porque eu tenho medo de falar bobagem. E a gente precisa ter esse temor. Só que para isso a gente precisa se preparar espiritualmente, né? Na própria leitura da palavra, estudo da palavra. E no sábado eu estava tomando um café com meu pai, lá em Campinas. E eu aproveito muito esse momento, porque durante muito tempo eu não tive a oportunidade de fazer isso com meu pai. Eu não estou contando nenhuma história triste aqui, irmãos, mas é que é um momento valioso para mim, é um momento precioso para mim. Poder sentar e tomar um café e bater um papo com meu pai, né? Eu valorizo muito. Bom, e esse café que eu tomei com meu pai, eu preciso entender que Deus também quer tomar um café com a gente, todos os dias. Quem não toma café, quer tomar um chá, um suco, né? Uma água, comer um bolinho, quem sabe? Deus espera isso de nós, que a gente venha passar um tempo de intimidade com Ele. E eu estava lá dentro da cafeteria, no shopping, escondidinho lá dentro. E aí a Fá foi dar uma volta com a minha mãe, foi levar ela para dar uma volta, né, no shopping e tal. E eu fiquei conversando com meu pai. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu já preocupado em voltar para casa, porque eu tinha que preparar a palavra e eu não tinha nada no meu coração, né? Até que entrou uma moça e me perguntou se ela poderia orar por nós, por mim e por meu pai. Eu acho que vocês já se depararam tem um pessoal que faz trabalho, eles vendem uns livrinhos, né, às vezes do supermercado, e é comum a gente ver. Aí eu falei, claro, né, pode orar. Aí ela fez uma oração rápida ali, eu achei estranho. Talvez seja mais difícil para eles fazerem esse trabalho dentro de um shopping, né? Não sei nem se é permitido isso, mas enfim. E aí ela me ofereceu um livro. E aí, assim, alguns dos livros que ela tinha, eu já tinha comprado já, né? Aí eu falei, não, faz o seguinte, esse aqui eu nunca vi, dá esse livro. E eu vou confessar para você, eu nunca li esse livro, né? São uns livrinhos aí, uns livrinhos... Hã? Então, são uns livrinhos rápidos, assim, né? Mas nenhum assunto me chamou a atenção. Bom, comprei o livro, né? E aí eu comecei a olhar o livro e tal, e aí elas demoraram um pouquinho mais para chegaram, né? E aí eu fui para casa, falei, poxa, não custa tentar, né? Abri o livro. Eu abri o livro e eu já tinha um outro assunto em mente. Só que quando eu comecei a ler aquele livrinho, o meu coração começou a mudar e começou a se inclinar para aceitar aquela palavra que estava escrita ali. Vou falar para vocês assim, o conteúdo, o teor do livro, ele é um conteúdo, eu diria, básico, tá? Mas, irmãos, acho que a gente precisa voltar um pouco pro básico da nossa vida e entender que Deus às vezes quer falar conosco de maneira simples, de maneira direta. Peguei o livrinho, li e consegui montar a palavra, porque eu entendi, né, que Deus, Ele me entregou a palavra pela misericórdia dEle. E não, quando a gente vai preparar a palavra, nós precisamos nos concentrar, dedicar um tempo para isso, porque às vezes é aos 45 do segundo tempo mesmo. Amém? Eu não gostaria que fosse assim nas próximas vezes, Senhor. Mas, dessa vez, foi aos 40 minutos, de segundo. E eu tive bastante tempo para preparar a palavra. Bom, e o tema que estava ali era sobre a vinha. Irmãos, depois dessa leitura, eu teria que desenvolver a palavra e precisaria de uma ajudinha do Espírito Santo. E nessa primeira parábola que nós lemos aqui, tá, o que ela quer dizer para nós? Tá? Quem era o dono da terra? Quem pode representar o dono da terra? Deus. Quem pode representar os lavradores?
os religiosos da época, porque se a gente for olhar aqui, Jesus está falando, é um diálogo e uma parábola ensinada para os judeus. Só que, se está na Bíblia, não serve só para os judeus, serve para nós também. E aí a gente está falando aqui que os lavradores são aqueles religiosos, tá? Existem os servos também, quando o Senhor mandou os servos para cobrarem, né, a parte dele na produção da vinha, podem representar os líderes, profetas de Deus, pastores, líderes de célula, evangelistas, ou até cada um de nós, quando nós levamos a palavra para alguém. E, obviamente, que o Filho aqui representa Jesus Cristo. Bom, essa parábola, ela fala sobre quando Deus, ou quando o Senhor arrendou, entendam que é uma analogia, o Senhor arrendou a terra para alguns lavradores. Esses lavradores, quando eles arrendaram essa terra, eles se tornaram mordomos e trabalhadores nessa terra. Como eles se tornaram mordomos, eles teriam que administrar e separar a produção para pagar o arrendamento da terra. Enfim, tiveram a produção das uvas, e quando chegou a época de cobrar, Deus mandou lá um servo dele para cobrar, para tirar a parte, eles espancaram. Mandou o outro, bateram. Mandou o outro, mataram. Por fim, mandou o filho, porque ele pensou, se eu mandar o filho, eles vão ter respeito, eles vão entender que ele é o herdeiro, que ele tem autoridade, né? E não vou fazer o que fizeram com os meus servos. Eles foram lá e assassinaram o filho do Senhor, porque eles pensaram o seguinte: aí vem o herdeiro, se nós matarmos, nós ficaremos com a terra, tomaremos posse dessa terra. O que pode representar agora para nós, trazendo para nós como igreja essa parábola? Irmãos, muitas vezes, né, quando nós já temos um tempo de caminhada, nós queremos, às vezes, tomar posse de algumas áreas da nossa vida que não nos pertencem, não devem nos pertencer. Essa arrogância, muitas vezes, é uma desobediência. E eu creio que aqui não acontece, mas em alguns lugares a gente vê acontecer aí afora, alguns líderes acharem que eles são o dono da obra. Eles tomarem o lugar desses mordomos. Nós tomamos conta de algumas áreas da nossa vida que nós devemos entregar a Deus. Ou seja, todas, né? Finanças, vamos falar aqui. Às vezes, nós tomamos conta até dos nossos problemas esses que nós devemos entregar para Deus. Nós estamos tomando posse de uma terra que não deveria estar na nossa posse, que nós deveríamos entregar a Deus. Então Deus nos trouxe aqui para sermos mordomos, administradores dessa vinha. Amém? E muitas vezes, assim como esse Senhor enviou esses líderes para que a parte no arrendamento da terra, muitas vezes esses líderes, eles falam conosco, né? Muitas vezes os nossos pastores, ou o nosso discipulador, ou os líderes de ministério, seja ministério de jovens, ministério de crianças. Muitas vezes esses líderes, eles vêm cobrar, porque entendem que nós somos administradores daquilo que Deus nos confiou. E a gente, muitas vezes, nós agimos iguais esses mordomos, iguais esses lavradores. Nós expulsamos, nós ignoramos, muitas vezes com a nossa boca, nós assassinamos uma ordem, uma direção, uma palavra daquilo que nos é entregue.
E quando nós fazemos isso, nós estamos tentando tomar posse daquilo que não é nosso. Seguindo um pouquinho para frente, nós vamos para a segunda parábola. Peço que vocês abram em Mateus capítulo 19, versículo 27. Vamos ler? A parábola dos trabalhadores do vinhedo. O reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que, no final do dia, fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde estava outra vez na cidade e viu por ali mais pessoas. Por que vocês não trabalham hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse, vão e trabalhem com os outros do meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata, ou um denário, que era o pagamento do dia. Ao receber o pagamento, deixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o Senhor lhe pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a eles, amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja por ser bondoso com os outros? Assim, os últimos serão primeiros, os primeiros serão os últimos. Outra vez aqui a gente está se tratando do... Quem que é o dono da propriedade? É o próprio Deus. Ele é o dono de tudo, ele é o dono da propriedade. Quem são os trabalhadores? Quem a gente pode chamar de trabalhadores aqui? Somos nós, os trabalhadores. Deus nos permitiu trabalhar na vinha, na colheita dele. O que aconteceu aqui? O Senhor tinha contratado no primeiro turno os trabalhadores e fez um contrato com eles. Feito um contrato. Combinou de pagar, no versículo 2, uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. E ele fez isso a cada 3 horas, novamente. Foi contratando, até às 5 horas foi o último turno. Irmãos, um dia de trabalho, todos receberam o mesmo pagamento. Porém, todos receberam aquilo que foi combinado. Não importa se você trabalhou mais ou se trabalhou menos. Agora, uma questão importante para nós. Por que será que o Senhor, ele continuou contratando no final do dia? Era tempo de colheita. E se ele não contratasse novos trabalhadores, a produção se perderia. Então ele resolveu contratar mais pessoas para que a produção fosse toda colheita. Amém? E assim ele foi fazendo, ele foi administrando. E essa colheita é o reino de Deus. E essas uvas, elas são as almas. E nós estamos nesse momento em posição de trabalhadores. Só que muitas vezes acontece de nós nos compararmos com o irmão A, o irmão B, ou até com o ímpio.
de maneira indevida. Por que que ele tem mais? Por que que ele ganhou mais? Por que que ele é mais abençoado? Nesse instante aqui, eu vou repetir, ele tinha fechado um contrato. E essa parábola aqui, de certa forma, ela é uma resposta para uma pergunta de Pedro, que está lá em Mateus capítulo 19, versículo 27. Então Pedro disse: deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Pergunta para Jesus: qual será a nossa recompensa por segui-lo, por trabalhar nesse reino? De certa forma, essa parábola ela é uma resposta. Alguns trabalhadores fecharam o contrato porque se atentaram à lei, aquilo que foi combinado, que foi escrito, porém outros não. Confiaram que o que o Senhor pagaria era o justo. Eles trabalharam menos? Trabalharam. Mas nós, como igreja, temos que entender que aqueles que vão chegar depois, talvez vão trabalhar menos que cada um de nós. Seja qualquer atividade que você for exercer para Deus, se você for pintar a igreja, se você for limpar a igreja, se você for coletar as doações, se você for cuidar das crianças, se você for tocar no louvor, alguns trabalham mais do que outros. Mas para que a colheita ela seja proveitosa, seja produtiva, é necessário que os trabalhadores se acheguem a esse reino. Amém? Glória a Deus. Então, se seu irmão está trabalhando um pouco menos que você, irmão, não olhe para isso. Porque pessoas que vieram antes de você talvez trabalharam mais do que você no reino de Deus. Para que você, para que eu, para que nós estivéssemos aqui. Ou será que Deus não é justo? Será que Ele não vai nos entregar a vida eterna? Toda de maneira igualitária, todos nós, enquanto cremos, enquanto tivermos fé, enquanto entregarmos a nossa vida para Cristo, enquanto estivermos em Cristo firmemente, não herdaremos a vida eterna? Então, no nosso coração, quando o nosso irmão é mais abençoado, ou quando nós vemos que esse irmão, ele de repente não faz aquilo que você faz, irmão, olhe para a sua vida, porque a sua recompensa Deus te dará. Aleluia! Glória a Deus! A gente muitas vezes acha que nós somos merecedores de alguma coisa, né? Nós achamos que porque nós fazemos ou porque nós realizamos alguma coisa, nós somos merecedores. E esse pensamento é o pensamento que acaba criando em nós uma falsa expectativa. Nós criamos os problemas. Eu não sei a vida de cada um, mas no meio corporativo, a gente com frequência nota que isso acontece. Você acha que pode estar mais tempo na empresa, uma pessoa que chegou depois não pode subir de cargo a mais que você. Quando eu falo você, irmãos, estou falando de nós, tá? Ou não é nenhuma pessoa específica. Mas nós precisamos entender o seguinte: nós devemos nos alegrar com o sucesso dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Nossa cabeça, quando nós começamos essa comparação, porque aquele cara mais novo, ele vai ser meu chefe. Como assim? Essa foi uma expectativa que criou, que cada um de nós criou. E aonde está a nossa humildade? Será que Deus já não te deu a tua porção? Batalha. Aprenda com aquele que chegou depois. Aprenda. Estude, se esforce. Que um dia vai ser recompensado. Batalhe para o reino de Deus. Assim como a Cíntia falou aqui. Ore. Busque um relacionamento para que responda as tuas orações. Quem sabe
Você está olhando para o teu irmão sendo abençoado e você talvez não está orando tanto assim, não tem tanta intimidade com Deus. Eu não creio que Deus seja da forma como nós pensamos, né? Quanto mais orar, você recebe mais bênção, né? Mas eu creio que esse relacionamento com Deus, quanto mais tempo você se relaciona com Deus, mais o teu coração vai ficar em paz e descansar e entender que aquilo que Ele colocou sobre a sua vida é suficiente. Ter um coração grato. Esses trabalhadores, principalmente que começaram a trabalhar, eles não enxergaram que os novos estavam vindo para ajudar na colheita. E eles não enxergaram que por causa dos outros trabalhadores, eles talvez tenham trabalhado menos do que trabalhariam se estivessem sozinhos. Então nós precisamos olhar para o reino de Deus, aplicar para a nossa vida secular essa palavra e entender que no tempo de Deus as coisas acontecem. Então nesse momento nós somos os trabalhadores. Amém? Glória a Deus. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 17. Nós vamos ler. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa nenhuma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isto lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são os meus discípulos. Glória a Deus. Nesse momento, nós somos os ramos da videira. Irmãos, como é que uma árvore funciona? Raiz, caule, ramos, folhas e frutos. É um processo, é uma sequência. Jesus é a videira verdadeira e por ele nós somos alimentados, pois nós somos os ramos. E Deus diz que nós fomos enxertados. O processo de enxerto tem um objetivo: fazer aumentar a produção de frutos, assim como a poda. Nós fomos enxertados nessa videira para que nós aumentássemos a produção de frutos, aumentássemos a produtividade do reino de Deus. Amém? Para que nós venhamos gerar frutos, para que nós venhamos gerar vidas, é necessário que nós venhamos nos alimentar da videira, da raiz que é Jesus. Esse alimento passará por cada um de nós e ele precisa passar por cada um de nós, para que o fruto ele seja gerado, ele cresça. Uma videira leva um tempo para gerar frutos. Não é da noite para o dia, exige cuidado, exige poda. Muitas vezes exige um enxerto de novos ramos. E nós temos que entender que Deus ele quer enxertar novos ramos. Ele quer
quer agregar ramos novos para o reino dele, para que frutos novos sejam produzidos, sejam saborosos. Aleluia! Então, nesse momento, irmãos, eu peço que vocês reflitam, porque se vocês não levarem um alimento lá para a ponta, para aqueles que não conhecem, para aqueles que não ouviram falar, para aqueles que estão com o coração duro, para aqueles que estão afastados, para aqueles que estão desviados, se o alimento não passar por você, você não vai gerar frutos. E é isso, é necessário que nós levemos a palavra aos nossos queridos, aos nossos amigos, à nossa família. Então, toda pessoa que não conhece, é necessário que nós sejamos alimento na palavra para essas pessoas. Um ramo saudável. A parábola diz que não der fruto será cortado e queimado. Por isso nós precisamos ser ramos frutíferos. Você vai na célula, você convida um amigo teu. Quando você prepara a sua casa, é um anfitrião. Quando você está firme na igreja e disponível para realizar a boa obra de Deus. Porque, irmãos, nós somos um corpo de muitos membros. E quando um de vocês não está aqui, quando um de vocês não vem ao culto, não participa de uma determinada tarefa, quem está aqui sente falta. Porque um corpo, ele funciona perfeito, de maneira perfeita, quando ele está em comunhão, quando está completo. Amém? Se nós não fôssemos enxertados na videira, nós estaríamos mortos. E a parábola diz que aquele que não frutificar, morrerá. Aleluia? Então, nesse momento, nós somos ramos. E por último, eu vou pedir que vocês abram lá em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler a segunda parte do versículo 5. Aleluia. Somos membros diferentes do mesmo corpo e pertencemos uns aos outros. Irmãos, o fruto que é gerado, a uva que é gerada, vim até de uva aqui, para ficar bem explicadinho. Existiu um dia que nós fomos fruto. E se você olhar agora ao contrário, vamos olhar essa palavra de forma contrária, né? Você foi fruta. Fruto. Ovinha saborosa que Deus esperava. E você precisou de um ramo saudável para alimentar, para que você pudesse nascer. Saudável, saboroso para Deus. E você precisava de um trabalhador para fazer esse enxerto. E você precisava de um administrador para a vinha onde o trabalhador faria o serviço. Então, se nós voltarmos aqui um pouquinho, nós precisamos entender que hoje nós continuamos sendo esse fruto saboroso para Deus. Porém, alguns de nós passaram a ser ramos, outros passaram a ser trabalhadores e outros administradores. E qualquer uma das situações, se você realizar bem o seu trabalho para gerar novos frutos, você está em novas vidas, assim como um dia a palavra chegou até a sua vida. Saudável, limpa, de mãos que trabalharam duro, de sol, que tiveram trabalho para colher, para enxertar, para podar,
É trabalhoso, é difícil trabalhar na roça, trabalhar com produção de planta, de fruto, não é uma tarefa fácil. Mas nós precisamos passar de fruto a ramo, a trabalhador e a administrador. Esse é um caminho que nós precisamos seguir. É o que Deus requer de nós. Amém? Eu vou pedir que fiquem de pé. Nós já estamos terminando. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se a gente pegar um fruto de uma árvore saudável, forte, será um fruto saboroso, um fruto perfeito. E eu quero já aqui fazer uma relação da uva esmagada como um vinho. Assim como a uva, o fruto é esmagado para que nós venhamos obter o mosto. E o mosto para a fabricação do vinho. E o vinho como um sinal da nova aliança. Um sinal de alegria, um sinal de prosperidade. É isso que a Bíblia trata, um sinal de vida. Nós, como frutos, muitas vezes seremos esmagados todos os dias para que essa aliança possa chegar até outras pessoas. Amém? Nós vamos orar nessa hora. E o meu pedido nesta noite, seja para que possamos estar plenos no reino de Deus. O Senhor precisa de trabalhadores que sejam obedientes, que sejam fiéis, administradores do reino, bons administradores do reino. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, que este fruto ele seja saboroso. Nós vamos passar para o ato da ceia. Eu peço que vocês abram a Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 30. Pode se assentar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pedir para os diáconos já se posicionarem aqui. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A ceia do Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de Aleluia. Vou pedir para os diáconos já passando a ceia. Glória a Deus. Já vai falando com Deus, vai orando a Deus, coloque diante de Deus. Não deixe de ceiar. Deus quer que você participe dessa comunhão. Deus quer que você coma do pão e beba do cálice para anunciar a volta de Cristo. Amém? A ceia, ela é um momento mais importante para o cristão, porque é um momento em que nós anunciamos essa nova aliança, anunciamos a volta de Cristo. Aleluia. Glória a Deus.
que nesse momento você possa entregar a Deus. Se existe alguém que você precisa perdoar, faça neste momento. Se existe algo no seu coração que está te acusando ou impeça você de tomar a ceia, peça perdão a Deus. Se comprometa com Deus a se arrepender. Se comprometa a te consertar com Deus. Se tem algum irmão que você tem algum tipo de problema, por favor, irmão, em nome de Jesus, perdoe ele agora e seja perdoado, para que essa prisão, essa amarra não venha atrapalhar a tua vida espiritual, a tua comunhão com os teus irmãos nesse momento. O Senhor espera que nós estejamos unidos, que nós venhamos comer, participar do pão e do sangue de Cristo. Assim como aquele fruto que é esmagado e essa uva, ela vira o vinho que representa o sangue de Cristo. É necessário que nós tomemos posse dessa aliança, a nova aliança eterna que Jesus nos deixou como um testamento. Amém? Pegue o seu pão na sua mão. Aleluia. Levante aos céus. Senhor, nós te agradecemos pela partilha do pão, esse pão que representa o teu corpo que foi moído por nossas iniquidades. Esse pão que representa o teu corpo que foi entregue em favor de cada um de nós, para que nós tivéssemos vida, para que nós, Senhor, pudéssemos tomar posse da vida eterna, para que um dia nós pudéssemos anunciar a tua volta, e para que um dia nós, Senhor, saibamos que chegará este dia em que nós vamos ceiar contigo, ó Pai, presencialmente. Amém? Senhor, nós damos graça por este pão. Pode comer. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 25 diz o seguinte: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: o cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Tome o cálice nas suas mãos. E assim que você tomar do cálice, já pode fazer a sua oração. Senhor, nós te damos graça por este cálice. Tomamos. Aleluia. Glorioso e santo é o teu nome, Deus. Senhor, obrigado, Deus, por cada irmão meu que está aqui, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que existem, Senhor, irmãos que não estão aqui. Nós oramos pela vida de cada um deles, ó Pai. Oramos pela vida dos nossos pastores, Senhor, que não estão conosco, Pai. Que o Senhor guarde, Senhor, a vida de cada um deles, ó Deus. Mas que eles possam, Senhor, entender que estão conosco, Senhor, nas nossas orações, nossos pensamentos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque nós não somos merecedores, ó Pai. Senhor, é a Tua graça e o Teu amor infinito, Deus, que nos alcançou e nos trouxe até aqui. Neste momento, ó Pai, nós rememoramos, ó Deus, esta aliança. Rememoramos, ó Deus, este cálice e este pão, ó Pai, anunciando o dia, Senhor, em que nós nos reencontraremos contigo.
Senhor, e nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. Nós dependemos, ó Pai, da Tua misericórdia, Pai. Agradeço a Deus porque existe uma igreja, existe um lugar que nós podemos Te cultuar, Senhor, com conforto, ó Pai, com liberdade, Deus. Nós Te agradecemos, ó Pai. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe, aplaudir ao Senhor, louvar a Ele. Glória a Deus. Vou passar para o vice agora. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Que os irmãos ainda fiquem de pé, amém? Irmãos, eu poderia trazer versículos aqui sobre dízimos, sobre oferta, mas eu acho que o Pedro, ele trouxe uma palavra tão forte aos nossos corações. Quantos aqui foram abençoados essa noite, amém? Hoje eu posso falar que eu estou indo para minha casa transformado, amém? Aquela oração que a Cíntia fez no começo do culto, que nós não saíssemos daqui da mesma forma que nós entramos. Hoje eu estou saindo transformado, espero que você também. E é pelo fato de eu estar saindo transformado que isso me motiva a abençoar a casa de Deus, para que as portas dessa casa estejam abertas, para que outras pessoas possam chegar e ouvir. Pedro falou nessa noite sobre os trabalhadores, sobre os lavradores, e nós temos várias questões teológicas sobre finanças, várias discussões do porquê sim, do porquê não, e eu não quero entrar nesse mérito aqui nessa noite, mas eu quero entrar no mérito de que, gente, a nossa oferta, muitas vezes ela se reflete em vidas. Como assim, irmão, se a gente não tivesse pessoas abençoando essa obra, homens, mulheres que se levantam, que trabalham, que muitas vezes deixa um pouquinho ali que recebe aqui, talvez a gente não tivesse esse lugar para congregar. E quando você oferta, quando você abençoa o reino de Deus dessa forma, a porta da igreja ela permanece aberta para que o perdido, para aquele que tem o prazer de ser um trabalhador do Senhor, ele possa chegar e conhecer, ele possa entregar a vida dele ao Rei dos Reis, aquele que é santo, aquele que é todo-poderoso. Lá em Provérbios capítulo 3, eu já preguei uma vez sobre isso, fala da importância de nós colocarmos os nossos recursos à disposição do Senhor. E existem várias formas de você interpretar isso, porque nós temos recursos. Um dos recursos que Deus me deu é o meu computador, a minha internet. Eu posso usar isso a favor do Senhor. Como? Compartilhando os posts da igreja ali, fazendo o meu trabalho com excelência e sendo um exemplo no meu trabalho. Mas esse versículo ele também engloba a questão de aumentar a obra de Deus, a questão de pensar à frente para que a obra de Deus possa avançar. E glória a Deus, irmãos, nós temos avançado muito, muito. E se um dia você pensar, por que eu devo ofertar? Eu vou perder minha salvação, eu vou comprar. Irmão, salvação não se compra dessa forma, não tem nada, não tem valor que você pague para comprar a sua salvação. Oferta não tem nada a ver com salvação, tire isso da sua cabeça. Amém? Tem uma igreja que frequenta a escola bíblica aqui, amém? Tá baixo ainda. Tem uma igreja que frequenta a escola bíblica aqui, amém? Glória a Deus. Por que eu oferto, irmãos? Vou falar por que o Rogério oferta. O Rogério dizima porque ele quer ver a igreja crescer, porque ele quer que essa igreja possa se encher de jovens, porque ele quer que essa igreja permaneça aberta, para que vidas possam chegar e ouvir essa ministração, serem transformadas como eu fui. Irmãos, eu cresci nessa igreja, e para mim é uma honra gigantesca poder subir aqui e orar pela vida do Pedro, uma pessoa que me abençoou tanto, e continuar tendo essa oportunidade de ser abençoado pela vida dele. E quantas vezes a igreja passou por apuros, mas a gente se levantou porque homens fiéis, mulheres fiéis, continuaram mantendo essa obra, continuaram abençoando. Amém? Por que nós ofertamos? Porque nós temos prazer em abençoar a casa de Deus e ver ela avançando.
Amém? Que esse possa ser o principal motivo do seu coração. Amém? Então vamos orar, amém? O Pix vai estar aqui, aqueles que quiserem ofertar presente, salva está ali. Feche seus olhos. Senhor, nós colocamos diante de Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai. Senhor, nós estamos vendo a Ti aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Nós só somos, como Pedro falou, nós somos mordomos daquilo que o Senhor nos entrega, Pai. Oh, Pai, nos dá sabedoria para sermos administradores, Pai. Nos dá sabedoria para ter um coração humilde, um coração disposto a abençoar a sua casa. Um coração disposto a abençoar os nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, trabalhe os nossos corações, Pai. Senhor, eu me incluo nessa oração para que o meu coração não seja ganancioso, Pai. Que os nossos corações sejam gananciosos, mas que os nossos corações estejam olhando para Ti acima de tudo, Pai. Senhor, eu oro por aqueles que estão fazendo um voto de fé contigo nessa noite, Pai, porque existem aqueles que se desafiam, Pai, que fazem, Pai, compromissos contigo e muitas vezes estão numa situação difícil. Olha para a vida dessa pessoa, Pai. Tenha misericórdia da vida dela, Pai. Honra os votos e os compromissos que ela tem feito contigo, Pai. Senhor, mostra para ela que somos só nós que damos a nossa palavra e muitas vezes falhamos, mas o Senhor é um Deus que não falha, Pai. Senhor, eu oro por aqueles que têm passado, Pai, necessidade. Senhor, venha suprir. Venha abrir também, Pai, os olhos da Tua igreja, para que a Tua igreja venha se posicionar e abençoar aquele que não tem. Em nome de Jesus, coloque em nós, Pai, um coração que saiba compartilhar, Pai. Em nome de Jesus, para que todos, Pai, possam chegar em suas casas, Pai, e ter o que comer, e ter do que desfrutar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe, Pai, aqueles que estão com medo do amanhã, Pai. Cantamos nessa noite, Pai, que o Senhor está conosco no amanhã, tão certo como o ar que nós respiramos. Que o Senhor esteja com essa vida no amanhã, que o Senhor esteja conosco no amanhã, Pai. Em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe ela para que ela não tenha medo do que vai acontecer amanhã, porque o Senhor estará com ela amanhã. Que ela possa ter essa certeza no coração, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa cada mão que se levanta para dizimar. E abençoe aqueles, Pai, que ainda não podem fazer isso, Pai, que ainda não conseguem, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, abençoe essas vidas para que eles possam também ter esse prazer, Senhor, porque é maravilhoso poder abençoar a sua casa. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e desde já eu te agradeço, Deus. Amém, glória a Deus. Pode trazer em espírito de alegria, amém? Pode tirar a música triste agora. Quem traz com uma alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará, e Deus o recompensará, amém. Rapaz, essa música fica muito melhor na voz do pastor. Glória a Deus. Irmãos, como eu falei domingo retrasado, eu quero que nós como igreja estejamos orando pelo nosso acampamento de jovens, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu não estava aqui domingo passado, eu tive que viajar a trabalho, cheguei tarde no culto, cheguei bem tarde, vim direto do aeroporto, mas hoje eu não estou branco, amém? E como eu quero que a igreja esteja junto conosco, então hoje não vai ser eu que vou orar, eu vou chamar uma pessoa diferente para orar, amém? E eu quero chamar uma pessoa que tem abençoado muito o ministério de jovens. Mas essa pessoa tem dado um suporte para a gente que vocês não acreditam. Entendeu? Eu estou falando para a Emily que essa pessoa ela tem pegado o nosso caminhãozinho, tem dirigido ultimamente. Então eu quero chamar aqui a Mereni para estar orando aqui pelo acampamento de jovens. Uma salva de palmas para a vida da Mereni. Tem se levantado e abençoado muito nossa vida. Eu queria que ela intercedesse pelo nosso acampamento, amém?